Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, 6º capítulo, versos 12 a 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O escritor Hal Urban, no livro As Grandes Lições da Vida, dedicou todo um capítulo à seguinte tese: a vida é dura e normalmente não é justa. A vida é dura e normalmente não é justa. Viver é um grande desafio. Viver é complexo, os problemas fazem parte, as coisas não são como nós gostaríamos que elas fossem, em todos os momentos, em todas as instâncias, em todas as dimensões. Não é raro conhecermos pessoas frustradas na vida, decepcionadas com a vida até, desanimadas, deprimidas, quem sabe com vontade de jogar tudo para o alto ou de abandonar a própria existência. Pessoas que acumulam desgastes, que acumulam desencantos, desencontros, que não têm mais coragem para seguir em frente. E mesmo aquelas que ainda têm coragem para seguir em frente, sabem que não será fácil, que não será sem obstáculos, que não será sem percalços. E porque a vida é dura e nem sempre é justa, uma tentação muito comum da vida é encontrarmos rotas de fuga, escapes, que nos ajudem a lidar com a dificuldade e nos eximam, em alguns momentos, de ter de enfrentá-la. A vida oferece muitas rotas de fuga. Televisão, por exemplo. Os filmes, as novelas, os seriados propõem um mundo de fantasia, onde tudo dá certo, onde no final tudo se encaixa. E enquanto você acompanha a saga do mocinho, da mocinha, do herói, da heroína, você se esquece da sua vida por enquanto. Se esquece dos seus dramas, dos seus problemas por um momento. E pensa como seria bom se a sua vida fosse tal como está na tela da sua TV. A internet é uma rota de fuga muitas vezes para tanta gente. Gente que passa horas a fio em jogos infantis, singelos, que propõem um tipo de controle sobre circunstâncias bastante determinadas e que fazem alguns sentirem-se melhor consigo mesmos, porque pelo menos a personagem do jogo atende aos comandos, reage aos estímulos, e muitas vezes as coisas acontecem como se gostaria que elas acontecessem. Pessoas que enquanto estão jogando, navegando, esquecem dos seus próprios problemas. Não precisam lidar com a sua realidade. Até os esportes podem funcionar assim. Eu gosto de esportes. Não gosto de praticá-los. Obviamente, eu gosto é de assistir, acompanhar, observar, quem sabe praticar. Quantas vezes os esportes não são para algumas pessoas rotas de fuga? Jovens que, enquanto estão torcendo por seus times, esquecem-se de seus problemas, de suas lutas e acreditam ser fundamentais para que seus times ganhem uma partida, para que tudo dê certo no final. E em nome dessa fantasia, muitas vezes estão dispostos a matar e a morrer. Até crentes, num campo de futebol, numa quadra, deixam aflorar suas fantasias. E não é raro você deparar numa quadra de futebol, num campo de futebol, entre irmãos, com um irmãozinho endemoniado, endoidecido, disposto a agredir, a brigar com outro irmão,
Porque naquele momento, aquilo se tornou tão importante. Quem sabe vencendo essa partida, fazendo gol, eu me esqueço um pouco das lutas que eu tenho ali fora. Lá eu tenho derrotas, estou frustrado, mas aqui eu posso sagrar-me vencedor. Eu não sei, rota de fuga. Desproporcional. Ilógico, mas tão real. Rota de fuga. Tentativa de, através de alguns subterfúgios, se afastar da realidade dura da vida comum. Qual não é a nossa surpresa quando descobrimos que a religião também pode servir a esse propósito? Rota de fuga. A religião como ambiente onde, longe de buscarmos a Deus, estamos buscando afastar-nos dos nossos problemas pessoais. Aquela irmã que é tão dedicada, tão presente, tão devotada, nem ela sabe. Porque às vezes isso não é consciente, é inconsciente. Que no fundo se entrega tanto para fugir um pouco dos problemas de sua casa. Ou aquele irmão tão comprometido, tão disposto, tão serviçal, que através de tanta movimentação tenta negar o fato de que o seu lar está desmoronando e de que sua vida é um conjunto de frustrações e decepções que ele já não quer encarar. Rotas de fuga. Até a fé de uma pessoa pode ser muito mais um escape do que um enfrentamento da realidade. A oração, nesse tipo de fé, se propõe ser uma desconexão da realidade. Uma visita ao céu. Um esquecer-se dos problemas. Muitas vezes fingir que as coisas são diferentes do que elas são. Como aquele fariseu que entrou na sinagoga e orou, diz a Bíblia, de si para si mesmo, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom, faço tudo certo, não faço nada errado. E a sua oração era uma desconexão da realidade. E Jesus disse, saiu sem encontrar a justificação de que tanto necessitava. As experiências místicas, a oração é proposta como essa desconexão a ponto de sugerir que você esqueça da realidade. Esvazie a sua mente, alguém diz. Esqueça de tudo. Esqueça dos problemas. Pense apenas em coisas boas. Para você sentir paz interior, você tem que isolar-se, alienar-se, fugir de tudo aquilo que possa trazer perturbação para o seu coração. Os cultos emotivos, como um jeito de eu esquecer por um instante que eu vou ter que sair pelas portas e continuar lutando com o fato de que as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. Só que se tem uma fé que não nos permite isso, é a fé cristã. A fé cristã não se propõe ser e nem nos permite uma fuga da realidade. Se há uma fé engajada, se há uma fé que abraça a realidade, seja ela como for, se há uma fé que diz que, embora a realidade seja dura e triste muitas vezes, ela pode ser palco para a manifestação da graça e do amor de Deus, essa fé é a fé cristã. Que jamais admite que alguém escape à realidade, mas que insiste que todos nós a abracemos com coragem e na certeza de que Deus é maior do que qualquer realidade, por pior que seja. E a oração que Jesus nos ensinou, nesse sentido, não é menos do que um banho de realidade. Nós estamos diante de palavras que são para nós hoje um banho de realidade. Orar a oração que Jesus ensinou é abraçar a realidade e acreditar que é na realidade que nos cerca e na qual vivemos que Deus manifesta a grandeza do seu poder, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Então há 4 lições que eu quero ensinar para você hoje, que para mim servem como um banho de realidade e que eu espero sirvam para você como um banho de realidade, para que através do seu relacionamento com Deus, muito da sua realidade seja transformada em nome de Jesus. Primeira lição, primeiro banho de realidade que Jesus nos dá: não é a vida, sou eu o problema. Esse é o primeiro banho de realidade que Jesus dá. Não é a vida, sou eu o problema. E como que nos vem esse banho de realidade? Através da expressão perdoa-nos. Jesus nos ensinou a orar dizendo perdoa-nos. Por quê? Porque somos pecadores. Porque somos falhos. Porque somos miseráveis. Porque temos uma série de problemas.
Porque boicotamos a nós mesmos, porque somos os nossos piores inimigos. Porque nos afastamos dos projetos de Deus voluntariamente, porque somos arrogantes, somos soberbos, resistimos a Deus. Perdoa-nos. É o reconhecimento de que a vida não é como nós gostaríamos que fosse em muito, porque nós também não somos as pessoas que deveríamos ser. Perdoa-nos, Senhor, porque o nosso pecado é um obstáculo para a nossa experiência de Ti. Porque a nossa natureza é um prejuízo constante, permanente, para a nossa experiência daquela plenitude que vem de Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque pior do que tudo que acontece fora da gente é aquilo que acontece dentro da gente. Perdoa-nos, porque os problemas não estão fora, estão dentro. Porque não é a vida a questão sou eu. Nas nossas fantasias que nos desconectam da realidade, a tentação é atribuir ao que está fora de nós a razão das nossas desgraças. E como nos queixamos da vida, então? Tudo dá errado para mim. Nada funciona. Ó céus, ó vida, ó azar. A pessoa chega e diz, pastor, tudo dá errado na minha vida. O que acontece comigo? Pastor, me explica por que tudo dá errado para mim. Eu digo, irmão, das duas, uma. Ou você é algum tipo de escolhido, uma personalidade cósmica, que vai interferir profundamente na história da humanidade, ou não é verdade isso. Simplesmente não é verdade isso. Como assim tudo dá errado para mim? Para começo de conversa, uma pessoa para quem deu tudo errado nem está aqui mais para contar. Se você está vivo e respirando é porque não deu tudo errado. Segundo, esse vitimismo que faz com que nós tentemos encontrar nas nossas circunstâncias as razões das nossas infelicidades, fecha os nossos olhos para o fato de que enquanto não nos reconciliarmos com Deus através da experiência do perdão, não seremos felizes, ainda que tudo à nossa volta melhore. Qualquer manual de comportamento sabe isso. Por exemplo, aquele livro do Spencer Johnson, tornou-se um fenômeno mundial de vendas. Um livro bastante simples, Quem Mexeu no Meu Queijo. Está lá, para quem quiser ler. Nada melhora até você mudar. Isso a gente aprende com a palavra de Deus. Tudo começa dentro. No coração, a sabedoria bíblica diz, meu filho, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas nas minhas fugas da realidade, eu prefiro continuar encontrando culpados. Que a vida não facilita, que as circunstâncias não favorecem, que o mundo não é como devia ser. E continuo pensando que a vida deveria ser de um jeito que ela não é. E me frustrando, me decepcionando e perdendo a alegria de viver. Quando Jesus nos ensina a orar, perdoa-nos, Ele está sugerindo que nos aproximemos de Deus quebrantados, reconhecendo que nós somos devedores. E que sendo devedores, somos privilegiados, porque ainda estamos aqui. E o Senhor ainda investe na nossa vida. No meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz, eu dediquei os 4 primeiros capítulos às 4 seguintes teses. Primeira, preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas eu mesmo criei. Preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas eu mesmo criei. Segundo, preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Terceiro, preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas já poderia estar resolvida. Boa parte dos meus problemas já poderia estar resolvida. E quarto, preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas vai continuar. Não vou mais comprar esse livro. Vai sim. Os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram e mostraram a sua consciência de pecado como centro de sua experiência inicial com Deus. Pedro foi assim. Aparta-te de mim, que sou pecador. Paulo foi assim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, foi assim com Daniel. Ninguém se apresenta diante de Deus como irrepreensível, irretocável, culpando o mundo e a vida por problemas que estão presentes. Não, cada um se aproxima diante de Deus humildemente, na certeza de que é a graça que nos recebe, nos envolve. E esse banho de realidade, quando eu entendo que não é a vida, sou eu,
é libertador, porque com a percepção de que eu sou o problema, também vem a percepção de que Deus é a solução. Porque só ora perdoa-nos quem sabe que é do caráter de Deus perdoar. Aleluia por isso. O salmista diz: Senhor, se tu observasses as iniquidades, ó Senhor, quem subsistiria? Mas contigo há o perdão, e por isso tu és temido. O apóstolo João, na sua primeira carta, primeiro capítulo, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De repente, com o reconhecimento da centralidade do eu nas crises existenciais, vem a liberdade dos filhos de Deus. Por quê? Porque é na vã tentativa de culpar a vida dos meus naufrágios que o sentimento de culpa permanece como uma enfermidade latente. Essa é que é a grande verdade. E a pessoa não tem paz. E vive reclamando de tudo, mas não tem paz. Quando ela se apresenta diante de Deus e pede perdão, simplesmente pede perdão, então a paz do Senhor invade o seu coração. Porque Deus perdoa. E porque com Deus tudo pode ser diferente. É um banho de realidade. Enquanto eu tentei segurar a vida nas minhas mãos, eu a perdi. Quando eu finalmente abri os braços e disse: Senhor, eu já não posso, então eu ganhei. Não é o que Jesus nos ensinou? Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim vai achá-la. Não é a vida, sou eu. Esse é o primeiro banho de realidade. Amém, irmãos? Segundo banho de realidade. Não são os outros. Somos todos nós, juntos. Porque o segundo banho de realidade, eu confesso para você que chega a ser surpreendente e, a princípio, para mim seria inesperado. Porque Jesus continua dizendo: perdoa-nos, diga comigo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Banho de realidade de novo. Que a pessoa consciente da sua necessidade de perdão agora tenha obrigatoriamente que olhar para os outros com outros olhos. Porque a necessidade do perdão não é só uma necessidade de receber perdão, mas é também uma necessidade de dar perdão. E perdoar não é fácil. Porque o rancor, a mágoa e o ódio estão enraizados nas nossas tentações de fuga da realidade. Eu vou explicar. Nas minhas fantasias mais inocentes, eu vislumbrei para mim uma carreira meteórica, ascendente, sem percalços, onde tudo finalmente daria certo. Minhas fantasias, minha desconexão da realidade. No final tudo vai dar certo, vai ser do jeito que eu sempre sonhei. Mas aí vem um infeliz, um desgraçado, que entra no meu caminho e interrompe esse meu processo, muitas vezes de forma irreversível, irremediável. Então é aquela senhora que sonhou com uma família tão feliz, mas esse marido que ela não consegue perdoar, simplesmente sepultou esses sonhos, abandonando-a com filhos e tudo. E ela não sente que poderá perdoar esse homem jamais, porque os sonhos que ela tinha, ele jogou pelo ralo. Esse filho, essa filha que não perdoará o pai jamais, porque atribui as ações violentas e opressoras desse pai ou dessa mãe interrupção, obstáculo, prejuízo para uma vida normal, abençoada, gostosa, que nunca mais vai poder acontecer devido ao que esse pai ou que essa mãe fizeram. Então, ela vai guardar esse rancor, essa mágoa no coração, porque ela sempre vai pensar que a vida que ela podia ter tido, ela não terá mais por causa dessa violência. É esse sócio que não perdoará jamais esse outro sócio, porque atribui a ele a culpa de ter sepultado os seus sonhos de realização e conquista. Não fosse esse sócio, eu estaria bem hoje, mas ele entrou na minha vida, acabou com os meus sonhos e eu nunca mais vou ter chance de reaver isso. E mesmo pessoas que até venceram depois de prejuízos, de traumas, de marcas desse tipo, podem alimentar rancor e ódio porque sentem que podiam estar até mais na frente, não fossem essas pessoas terem passado pelo seu caminho. É na minha fantasia de que a vida tinha tudo para ser uma maravilha, que eu odeio o outro
que passou por mim e me arrancou desse caminho. Porque tem duas coisas que eu não sou capaz de entender. A primeira, que a vida não seria como eu achei que ela seria. Passasse ou não passasse o infeliz pela minha história. E segundo, que a minha história não acabou depois disso. Porque Deus é maior do que a minha história. E Ele tem planos na minha vida. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse banho de realidade eu preciso ganhar. Para entender que o perdão não é um benefício que eu estendo ao outro, mas é uma graça que eu experimento em plenitude, libertando-me do rancor, da mágoa, do ódio que paralisam e podendo seguir em frente nesse oceano do amor de Deus. Então perdoa-me, Pai, assim como eu perdoo. E veja, não bastasse o fato de que a oração que Jesus ensinou não precisaria de nenhum retoque, nenhuma explicação, terminada, a ressalva que Jesus faz é exatamente sobre esse ponto. E Jesus diz categoricamente, não há como não sermos bíblicos aqui, irmãos, não há. Categoricamente, porque se não perdoardes aos outros as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial perdoará as ofensas de vocês. Simples assim, direto assim, duro assim. E alguém me cumprimentou na porta e disse, pastor, estava com uma saudade, não está mais, né? Porque perdoar é a mesma ação que acarreta no ser perdoado. Porque é um gesto de confiança na força libertadora do perdão. Como se Jesus estivesse dizendo, você não peça perdão se não estiver disposto a perdoar, porque se você não está disposto a perdoar, você está declarando de antemão que não acredita na força libertadora do perdão, então não poderá experimentá-lo. Não se atreva a pedir perdão se não estiver disposto a perdoar, porque a experiência é uma só. A mesma experiência do ser perdoado é a experiência do liberar perdão. É a mesma experiência, não são duas. E nas nossas fantasias, desconectas ou desconectadas da realidade, nós somos muito condescendentes conosco e rigorosos com os nossos irmãos, com as pessoas que nos servem. O maior exemplo disso na Bíblia é o rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nas suas fantasias achava que era mais digno de alguma complacência do que os outros. E a prova disso foi a visita que Natan lhe fez. Natan foi visitar Davi e disse, Davi, eu preciso lhe contar uma história. Natan era profeta. Davi ouvia Natan. E disse, Natan, por favor, conte. Natan continuou, Davi, no teu reino, aconteceu uma história muito triste. Um homem que tem tudo que alguém possa querer. Terras enormes, animais de todo tipo, incontáveis, bois, cordeiros, ovelhas, tudo. Esse homem milionário tem um vizinho que não tem nada. Na verdade, tudo que esse vizinho tem é uma ovelha que nem é propriedade, já é da família. Come com as crianças, no mesmo prato, dorme abraçado com a menina, tem nome, usa pijaminha, torce pro Corinthians. Pensa numa ovelhinha que é mana. É da casa. Como é a única, a família se afeiçoou. A ovelhinha vai morrer, vai ser sepultada, porque é da família. Mas aí, Davi, veja só você. O sujeito rico recebeu visita em casa. E aí quis agradar a visita fazendo um churrasco. Mas não quis matar nenhum dos seus animais. Então foi até o vizinho, pegou essa ovelhinha, a única ovelhinha, matou a ovelhinha e fez churrasco para a visita. Quando Davi ouviu isso, ele levantou-se do seu trono e disse, esse homem deve morrer. Quem é esse homem? Natan respondeu, tu és esse homem. Tu mais do que todos os outros. Tu tinhas tudo. E foste tomar a única mulher que Urias tinha. E ainda o matou. Tu és este homem. E Davi caiu de joelhos prostrado, reconhecendo que enquanto era o outro, merecia a morte. Mas descobrindo que era ele, precisava de misericórdia. Até quando? Nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós com o coração fechado para os nossos irmãos. Nas nossas fantasias de fuga da realidade, podemos estar em desavença com todo mundo e de bem com Deus. Mas a Bíblia, no banho de realidade que nos dá,
diz coisas como, por exemplo, ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. No banho de realidade que Jesus nos dá, se não perdoarem uns aos outros as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial perdoará as vossas. Terceiro banho de realidade que nós recebemos nessa oração. Não é a tentação, é o mal o problema. Não é a vida, sou eu o problema. Não são os outros, somos todos nós o problema. Não é a tentação, é o mal o problema. Veja, Jesus diz, não nos deixes cair em tentação. Ora, só pode orar perdoa quem já caiu em tentação. De modo que a oração se encerra. Se eu não cair em tentação, não vou experimentar o perdão daquele que perdoa exatamente por eu cair em tentação. Mas eu tenho comigo que não é esse o sentido que Jesus quer dar para o não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque o contraponto que ele faz vai em outra direção. Não é não nos deixes cair em tentação, mas ajuda-nos a viver corretamente. Não é não nos deixes cair em tentação, mas que nossa vida seja perfeita. Não é não nos deixes cair em tentação, mas que tenhamos força para não pecar. É não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a tentação que está em jogo aqui é muito específica. É a tentação de sucumbirmos às nossas fantasias de desconexão da realidade e assumirmos a divindade de nossa própria vida. Qual que é a questão? A questão é que, dominado pelas minhas fantasias e desconexo totalmente da minha realidade, eu assumo que sou Deus de mim mesmo. Foi o que aconteceu com Eva diante daquela árvore. Ela não comeu do fruto por outra razão, que não o fato da serpente ter dito, quando você comer, você será como Deus. Henry Niebuhr escreveu que todo pecado é orgulho. Todo pecado é orgulho. E Jean-Paul Sartre, existencialista, ao que tudo indica até ateu, escreveu que o homem é no fundo vontade de ser Deus. Ricardo Gondim, no livro Artesãos de uma Nova História, escreveu que o pecado é um dedo em riste na direção de Deus. Quem manda na minha vida sou eu. Como quando um filho se rebela contra um pai. Não é sobre a maçã, poder ou não poder pegar a maçã. Sobre o chocolate, poder ou não poder comer o chocolate. É sobre ter o direito de mandar na própria vida. Essa é a questão. A questão do pecado é, quem manda na minha vida sou eu. Eu decido, eu escolho, eu estou no controle. Essa é a tentação por excelência. A tentação por excelência é vivermos independentes de Deus. Recorrendo a Ele só para a solução de necessidades que nós mesmos estabelecemos. Ele nos serve e nós lhe dirigimos. Quando Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ele está dizendo o seguinte, se você cair nessa tentação, o mal triunfará na sua vida. Porque quando eu caio na tentação de conduzir-me por mim mesmo, o final dessa história é que eu sou conduzido pelo mal. Não há campo neutro nessa vida. Não há muro. Eu li uma historinha tão interessante de internet esses tempos atrás. Pessoas em cima de um muro, de um lado anjos, do outro lado demônios. E os anjos diziam, venham para cá, passem para o nosso lado. E os demônios quietos. E os anjos diziam, venham para cá, passem para o nosso lado. E os demônios quietos. Aí alguém em cima do muro falou, vocês não vão brigar pela gente, não? Nós não, o muro é nosso. Não estando do lado de lá, vocês fatalmente estão do lado de cá. Não há região neutra. Jesus disse assim, aquele que crê, passou da morte pela vida. Passou da morte para a vida, não será condenado. Mas aquele que não crê, já está condenado. De modo que não há área neutra. Ou nós estamos com Deus, ou estamos do outro lado. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, isso é banho de realidade. Hoje nós estamos levando um banho de realidade. A fé não é colorida e perfumada. Há os momentos em que somos confrontados. Dói. Mas o fato é que ou estamos com Deus, ou estamos lutando contra Ele. Gamaliel disse isso para os fariseus, sacerdotes e religiosos da igreja, no momento da igreja iniciante. Não sejamos achados lutando contra Deus. De modo que, se a tentação é nos distanciarmos de Deus, a ponto de controlarmos a nossa própria existência, a consequência dessa tentação é o absoluto domínio do mal na nossa vida. E é
Dito e feito, é uma pessoa se afastar de Deus e ela começa a ser agente do mal na sua própria vida, na vida das pessoas que ela mais ama. É estar longe de Deus para começar a machucar todo mundo que está em volta. E aqueles planos de uma vida independente, autônoma, maravilhosa, em que os sonhos se realizam, viram um pesadelo. E longe de Deus, nós terminamos sozinhos e arrebentados. Banho de realidade. Na realidade de Jesus, não é a tentação, mas é o mal. Deus não quer que você vença a tentação, porque é um Deus caprichoso, melindroso, cheio de 9 horas, exigente, que tem uma série de ordenações só para se sentir Deus. Não. É porque não for assim, o mal vai triunfar. E vai triunfar porque as chaves foram dadas voluntariamente nas mãos dele. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Calbart, falando sobre a oração do Pai Nosso, disse que quando Jesus pede, livra-nos do mal, ele está partindo, em primeiro lugar, do pressuposto de que o mal existe e precisa ser considerado seriamente. Por isso que algumas traduções nossas dizem, livra-nos do maligno. Porque não é o mal como efeito, é o mal como pessoa, é a personificação do mal. É o domínio do mal sobre a vida daquele que se afasta de Deus. E quarto banho de realidade, para a gente terminar. Não é na força humana, é na força do Senhor. Porque a oração termina com um tributo, uma doxologia de exaltação a Deus que diz, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Essa declaração significa o seguinte: eu entendi, Senhor, eu entendi o desafio da oração. Eu não vou mais tentar fazer a vida do meu jeito. Eu não vou mais acusar as pessoas de terem feito para mim algo irremediável. Eu não vou mais me afastar de ti, porque eu entendi que teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, tudo pertence a ti, e se não for pelo Senhor eu não vou conseguir. Então, Pai, agora eu te peço, me ajuda, porque eu quero ir na tua força e não na minha. Dependência de Deus, irmãos. Dependência de Deus. Teu é o reino significa que há um rei. Não sou eu, não é o diabo. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, juiz de vivos e de mortos. Teu é o poder. Não importa quanto poder eu, o diabo, quem quer que seja, possam exercer nesse mundo. O poder pertence a Deus e no final ele age e faz tudo novo. Aleluia, muda a nossa história. Não há realidade que ele não possa transformar. Amém, irmãos? Por mais dura que seja. Talvez a sua. Triste realidade hoje aqui, da qual você queria poder fugir. Teu é o poder significa. Creia, o Senhor vai transformá-la em nome de Jesus. Tua é a glória. Porque quando Deus fizer o que quer fazer na sua vida, e vai fazer, a glória será dele. Quando eu simplesmente renunciei às minhas fantasias desconectadas da realidade, eu não quero mais glória para mim. Eu não vou mais atrás desse sonho infantil, no qual o diabo está preso há séculos, há milênios, de querer um pouco de glória, sem nunca conseguir. Toda vez que tenta, sai ainda mais envergonhado. Quando a gente rompe com as fantasias, olha para Deus e reconhece quem Deus é, um banho de realidade do seu Espírito na nossa vida, Jesus brilhando diante dos nossos olhos, a gente não quer mais glória não, irmãos. Toda a glória seja dada a Deus, que é quem merece. Eu me contento em ser servo, porque sou servo do grande Deus. E isso é um banho de realidade. Porque quando eu achei que a minha vida estava lá no chão, eu me descobri em pé e abençoado, porque fui chamado para servir aquele de quem é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha
podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.